E aí, pessoal do curso de Guia de Turismo Inglês 3, o segundo vídeo do primeiro bimestre, né? Vamos ter uma gramática aí falando as formas em inglês que equivalem ao verbo haver, como there is and there are, seguido de uma atividade que eu vou estar respondendo no vídeo, né? Uma atividade aí com duas questões. E seguindo aí da pronúncia, né? Vai ter umas dicas de pronúncia das palavras com TH, seguido de uma atividade de listening. E posteriormente nós vamos ter mais uma atividade para você descrever a casa dos sonhos que foi trabalhada na sala de aula, virtual, né? Vale ressaltar. A gente acaba caindo nessa tradição, né? E por último uma leitura, né? Reading Two Special Houses in the American Southwest. Vai ter algumas questões dessa leitura, né? E vamos respondê-las, culminando aí com uma atividade valendo 20 pontos, né? Que você vai ter que escrever uma conversação de acordo com o modelo que vai ser explicado posteriormente. Então vamos lá para o vídeo. Page 47. Exercise 7. Grammar focus. There is, there are. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. Eu vou ler esses exemplos, pessoal, igual estão aqui, né? O que é there is e there are, né? Grammar focus, né? There is and there are. Quando eu falo que tem alguma coisa, no singular, eu falo there is. Quando eu falo que tem alguma coisa, no plural, eu falo there are. Ou seja, o nosso haver no sentido de existir, né? Esse ter, repito, não que alguém tenha alguma coisa, tá? Mas que tem alguma coisa em tal lugar. Tem uma cama no quarto, os exemplos aí, tá? Desculpa, não tem nenhum sofá no quarto, não tem mesa na cozinha. O exemplo com there are e os exemplos. Tem algumas cadeiras na cozinha, não tem nenhuma cadeira na sala e não tem nenhuma cadeira na sala. Duas formas diferentes de falar, tá? There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. São duas formas diferentes de falar a mesma coisa, tá, gente? Desculpa. Então, os exemplos. There's a bed in the bedroom. Tem uma cama no quarto. There's no sofa in the bedroom. Não tem nenhum sofá no quarto. There isn't a table in the kitchen. Não tem nenhuma mesa na cozinha. There are some chairs in the kitchen. Não tem nenhuma cadeira na cozinha. There are no chairs in the living room. Não tem nenhuma cadeira na sala de estar. There aren't any chairs in the living room. A mesma forma de dizer a frase anterior, ok, gente? Então, nós estamos falando aqui do verbo haver, no sentido de existir. Uma atividade referente à gramática sobre there is and there are. A atividade é o comando é write each sentence a different way, then practice with a partner. Você vai escrever cada uma dessas frases de uma maneira diferente, né? Example, I don't have a table in the bedroom. É a mesma coisa que there's no table in the bedroom. Ou seja, eu não tenho uma mesa no quarto. É a mesma coisa que não existe, não há nenhuma mesa no quarto. Number 2, I have some chairs in the kitchen. Ou seja, eu tenho algumas cadeiras na cozinha. É a mesma coisa que there are some chairs in the kitchen. Number 3, ou seja, eu tenho algumas cadeiras, né? Há algumas cadeiras na cozinha. Number 3, I have a stove in the kitchen. Ou seja, eu tenho um fogão na cozinha. É a mesma coisa que there's a stove in the kitchen. Ou seja, eu tenho um fogão. É a mesma coisa que tem um fogão. I don't have a refrigerator. Eu não tenho uma geladeira. É a mesma coisa que there isn't a refrigerator. Ou seja, não tem uma geladeira. Eu não tenho do lado esquerdo e não tem do lado direito. I don't have curtains. Número 5, I don't have curtains on the windows.
é a mesma coisa que there aren't any curtains on the windows. Eu não tenho cortinas, não há nenhuma cortina nas janelas. Number 6, I don't have any rugs on the floor. É a mesma coisa que there aren't any rugs on the floor. Eu não tenho nenhum tapete no chão. É a mesma coisa que não tem ou não há, não existe nenhum tapete no chão. Temos uma atividade agora mostrando uma foto do apartamento da Linda, né? Você vai dizer o que ela tem e não tem. Look at the picture of Linda's apartment, say what she has and doesn't have. Temos um exemplo aí, né? O exemplo fala, there's a mirror in the bedroom, but there aren't any pictures in the bedroom. O exemplo está dizendo que tem um espelho no quarto, mas não tem nenhum quadro no quarto. Então, o que eu fiz aí? Eu respondi que eu observei a foto da cozinha e escrevi, there are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Eu falei que tem algumas cadeiras na cozinha, mas não tem uma mesa. Eu olhei para a sala também, and I looked at the living room. I looked at Linda's living room, and I noticed. O que eu fiz? Estou me empolgando falando só em inglês. Vamos lá. Eu observei que tem uma TV, mas não tem um sofá. Então eu escrevi, there's a TV in the living room, but there isn't a sofa. Page 48. Exercise 9. Pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and v. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Page 48. Exercise 10. Listening. Furniture is expensive. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue chairs. Yeah, they're cool. I need 2 for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? I have a sofa now, from my parents. And it's blue too. Oh. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's nice, but it's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. So the chairs, the coffee table. What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains too. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes! They're perfect. Page 49. Exercise 12. Reading. 2 special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has 3 chairs, 2 beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. E pessoal, nós temos aqui uma leitura, né?
Two special houses in the American Southwest. Então, lá em San Antonio, Texas, there's a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She's famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Miss Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Miss Cisneros loves it. Então, fala das cores da casa da Sandra Cisneros, né? Ela tem uma casa aí, ela é famosa pelas histórias interessantes, né? A casa tem uma varanda com um chão cor-de-rosa, os quartos são verdes, cor-de-rosa e lilás. Tem alguns livros e pinturas coloridas, né? As casas perto da casa dela são brancas ou beges, então a casa dela é muito diferente. Os vizinhos acham que a casa dela é muito colorida, mas ela adora a casa dela. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. There's 3 chairs, 2 beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Então, essa casa da professora aí, né, Lorraine Nelson, né? Lá no Arizona, né? Um hogan, né? Uma casa tradicional aí, né? De uma tribo indígena, certo? O que tem nesse hogan? 3 cadeiras, 2 camas no chão e um fogão a lenha. E as pessoas visitam, né? Esse hogan dela, né? Todos os anos. E ela ensina a esses convidados, né? Sobre as tradições das tribos nativas da América. Então, correção da atividade de leitura, após a leitura do artigo lá, né? Já temos a primeira respondida. In Sandra Cisneros' house, in number 1, there is a porch with a pink floor. In number 2, there are many books. And in number 3, there are colorful paintings. In Lorraine Nelson's hogan, in number 4, there is a wood-burning stove. Number 5, there are 3 chairs, and in number 6, there are 2 beds on the floor. Bom, gente, nós temos esse modelo de conversação, né, entre o recepcionista e um hóspede, lá no Hotel Mocorongo, né. O recepcionista dá boa noite aí ao hóspede, né, e diz: bem-vindo ao Hotel Mocorongo. Good evening, welcome to Mocorongo Hotel. Hi, I'd like a double room for 2 days. O hóspede fala: oi, e diz que gostaria de um quarto de casal por 2 dias, para 2 dias. A recepcionista fala: sure, we have 2 options of rates. The simple furnished room rate is $80 a day, and the sophisticated furnished room rate is $200 a day. O recepcionista fala com certeza, diz que tem 2 opções, né? Tem um quarto com mobília simples, que custa $80, e um quarto com mobília sofisticada, que custa $200 na diária. Wow, the difference is quite big. What is there in the simple furnished room? O hóspede comenta, né, que a diferença é bastante grande, né? Pergunta o que tem lá no quarto com mobília simples. Ao que o recepcionista responde que tem uma cama. Well, there's a bed, a fan. Tem uma cama, tá, gente? Tem, não é que ninguém tem, é que existe uma cama lá, tá? There's a bed, a fan, a dresser, a television and a mirror. Essas são as coisas que tem lá no quarto simples, né? Uma cama, um ventilador, uma penteadeira e um espelho. O hóspede comenta: that's okay. How about the sophisticated furnished room? What is there in it? Ele vai perguntar o que tem lá no quarto sofisticado, né? O recepcionista responde: there's a king-size bed with a high-quality mattress and silk sheets, a large screen TV, and air conditioning, real works of art, a large closet, a comfortable armchair, and a coffee table. O recepcionista vai responder que tem uma cama, né? Tamanho real, digamos assim, né? Com um colchão de alta qualidade e lençóis de seda,
TV de tela plana com um ar-condicionado e obras de arte verdadeiras, né? Um guarda-roupa grande, uma poltrona confortável e uma mesinha de centro. O hóspede comenta que não precisa de tanta mobília. O recepcionista pergunta se ele prefere o quarto simples. So, do you prefer the simple one? Yes, I do. Ele fala que sim. O recepcionista pergunta como ele gostaria de pagar. Das opções em dinheiro vivo, né, à vista, ou no cartão de débito ou crédito. O hóspede responde no cartão de débito, debit card please, e aqui está, né? Aqui está o cartão de débito. Olha essa expressão aí, here you are, significa aqui está, tá, gente? Obrigado de nada, e não aqui você está, beleza? Então, prosseguindo aí para o comando da atividade, né? Você vai construir uma conversação com o comando modelo, mais ou menos a mesma quantidade de falas. O tema da conversação deve ser a mobília de um quarto de hotel, seja esse quarto simples ou sofisticado. Em sua conversação, você deve utilizar expressões de cumprimento, despedida, perguntar e responder como está a pessoa, etc. Mande o texto da conversação para o WhatsApp do professor, tá, gente? Pratiquem a pronúncia, mande o texto e áudio para o Zap do professor, na data indicada aí. Ok? Bom trabalho e até o próximo vídeo. Encerramos aqui.